Chegamos então na última etapa, onde ainda é possível ver a água sendo tratada, que é a filtração. Quem viu, viu. Quem não viu, vem comigo para conhecer esse processo aí. E aí, galerinha, tudo bem? Professor Fábio para falar com vocês hoje sobre filtração, que é provavelmente o processo mais importante no tratamento da água. A filtração é um processo físico, em alguns casos químicos, em outros casos ainda biológicos, onde eu vou forçar a água por uma série de poros, e nesse caso as impurezas vão ficar retidas dentro desses poros. Quando eu digo impurezas, estou falando, por exemplo, de micro-organismos e outras sujeirinhas que conseguiram escapar do meu decantador, mas que daqui não podem passar. Para a gente ter uma noção de como a filtração é importante, há diversos autores que relatam que na Alemanha, lá no final do século XIX, houve um surto de cólera e duas cidades que eram razoavelmente próximas e razoavelmente parecidas tiveram situações finais totalmente opostas. A cidade que não realizava filtração da água chegou a relatar ter quase 8.000 mortes, enquanto que a cidade que realizava uma filtração simples não teve nenhum registro de morte por cólera. Por isso, ainda hoje, em pleno século XXI, esse sistema, essa filtração é muito importante. Se você se aprofundar um pouquinho no estudo da filtração, você vai ver que existem várias classificações de processo e vários tipos de filtro. Como essa é uma aula mais focada para o pessoal que é técnico em meio ambiente, eu vou falar principalmente dos filtros que são usados nas ETAs, que são os filtros rápidos e um pouquinho dos filtros lentos, mas há sim outros processos de filtração, outros processos que são mais eficazes inclusive, mas eles não vão ser objeto dessa aula especificamente, beleza? Fica para uma próxima. Antes da gente sair falando sobre tipos de filtro e como eles funcionam, é interessante nós entendermos os mecanismos de filtração, pois esses mecanismos explicam para a gente como que os filtros conseguem reter partículas muito pequenas, como por exemplo vírus, que são menores do que a areia que constitui um meio filtrante, por exemplo. O primeiro mecanismo de filtração é chamado de retenção, que é quando eu tento passar um objeto muito grande por um orifício muito pequeno. Como consequência, ele vai ser retido por não conseguir passar dentro desse orifício. Já o segundo mecanismo é chamado de sedimentação, ou seja, a minha partícula, que é muito pequenininha, encontra na superfície da areia ou do outro meio filtrante uma região muito adequada para ela se depositar ali. Então ela vai perdendo a sua velocidade, se sedimenta sobre essa superfície e por ali ela permanece. Por isso que esse segundo mecanismo é chamado de sedimentação. O terceiro mecanismo é chamado de interceptação, que é quando eu tenho partículas que estão viajando junto com a linha de fluxo da água. Quando acontece um estreitamento e essas linhas de fluxo se juntam, essas partículas acabam se perdendo no meio do caminho, colidindo contra o meio filtrante e por ali elas vão ficando também, uma vez que elas não conseguem se achar novamente dentro das linhas de fluxo da água. O quarto mecanismo é o impacto inercial, ou seja, minha partícula segue a linha de fluxo da água, mas quando acontece uma curva, por exemplo, essa partícula não consegue fazer a curva junto com o fluxo de água, colidindo contra a parede do grãozinho de areia ou de outro meio filtrante, e ali ela perde a sua velocidade e se deposita naquela região mesmo. E o quinto... Espera aí que minha filha tá chorando. Essa é a Leia. Esse é o Luke. E essa é a Bianca. Chorona. Papai, Oi. é isso? Papai tá tentando gravar uma aula. Será que eu consigo? Tem isso? É o microfone. O quinto e último mecanismo é a difusão.
A difusão acontece quando eu tenho diferentes concentrações de partículas entre dois meios. Então, entre os grãos do meu meio filtrante, numa das regiões eu vou ter uma alta concentração de partículas e em outra não. Essas partículas que estão nessa região de alta concentração, elas vão querer migrar para essa região de menor concentração. Então, como consequência, eu consigo aprisionar partículas que são muito pequenas, mas que têm essa capacidade de migrar entre duas regiões de maior ou de menor concentração de impurezas. Os filtros de meio granular, sejam eles filtros rápidos ou filtros lentos, eles vão ter basicamente a mesma geometria. São tanques, geralmente quadrados ou retangulares, onde a água vai fluir de cima para baixo, passando pelo meio filtrante. Esse meio filtrante é que vai fazer a maior parte do serviço, removendo as impurezas. Lá no fundo eu tenho uma camada de pedregulho que vai sustentar este meio filtrante e mais abaixo ainda o canal de drenagem, que é onde eu vou retirar a água que foi filtrada. No caso de filtros rápidos ainda por cima, eu vou ter uma série de dispositivos para efetuar a retrolavagem, ou seja, a lavagem em contracorrente, que não vai existir nos filtros lentos. É bem interessante também nós falarmos do meio filtrante, que é onde de fato a magia vai acontecer. Antigamente nós tínhamos filtros de camada simples ou camada única, e hoje nós temos filtros de camada dupla e até mesmo de camada tripla. Os filtros de camada única são aqueles compostos unicamente por areia. Então a areia era o único meio filtrante disponível até então. Hoje nós temos os filtros de camada dupla, onde, além da areia, nós colocamos sobre ela uma camada de carvão antracito. Como assim? Vocês colocam carvão na água? Não é que nós colocamos carvão na água. O carvão é um dos meios filtrantes. Então ele remove, por exemplo, gosto e odor, que são propriedades que a areia sozinha não consegue. Então a água que sai após o processo de filtração tem uma qualidade melhor. E os filtros de 3 camadas, além de carvão antracito e de areia, nós temos também a areia de granada ou ilmenita lá no finalzinho para melhorar ainda mais as propriedades da água que está sendo filtrada. Bom, as camadas de meio filtrante vão ter alturas variáveis. Então, por exemplo, para o carvão antracito, essa altura pode ser de 15 até 50 centímetros mais ou menos. Para a camada de areia, essa altura pode variar entre 30 e 60 centímetros aproximadamente. A terceira camada também pode variar entre 20 e 60 centímetros, mas tudo vai depender da vazão do projeto, tudo vai depender da qualidade da água bruta e da qualidade da água tratada que você quer depois desse processo. É importante para o técnico saber também que as camadas são colocadas propositalmente com as densidades maiores embaixo e as densidades menores em cima, pois quando nós fizermos o processo de retrolavagem, essas camadas vão todas se misturar. Então vai parecer um liquidificador com a areia subindo, cascalho descendo, carvão indo para cima, pedregulho indo para baixo. Entretanto, quando eu desligo o processo de retrolavagem, em função da densidade, os materiais mais pesados descem primeiro, em seguida os materiais de densidade intermediária e por último os materiais de densidade mais leve. Ou seja, cada material volta para o seu respectivo lugar, para a sua respectiva camada, após o processo de retrolavagem, em razão da sua densidade. Então essa também é uma propriedade muito importante dos meios filtrantes. Outra propriedade bem bacana dos meios filtrantes corresponde ao tamanho efetivo dos grãos, ou seja, a granulometria de cada camada. Nos filtros rápidos, a gente só consegue taxas de filtração tão altas porque a granulometria do material é muito uniforme, ou seja, a maior parte do meu leito filtrante vai ter areia com características muito parecidas, o que favorece essa taxa de escoamento. O que não acontece, por exemplo, nos filtros lentos, onde a granulometria da areia ela é extremamente variada e a taxa de uniformidade também. Como consequência, o meu meio filtrante torna mais difícil a passagem da água e a taxa de filtração fica muito menor nesse caso aí. Todas
essas camadas, todo esse meio filtrante, vai ser suportado por uma última camada suporte, que é objeto de estudo até hoje do pessoal que tenta melhorar a eficiência desse processo de filtração. Essa camada, além de sustentar tudo que está acima dela, inclusive a água, também tem que melhorar a eficiência do processo de retrolavagem. Por isso existem vários tipos de suportes para os elementos filtrantes. Bom, agora que a gente falou sobre os meios de filtração, os mecanismos de filtração e o que sustenta tudo isso, a gente vai falar então um pouquinho sobre o que são os filtros lentos e os filtros rápidos. Os filtros lentos são aqueles onde eu aplico uma baixíssima taxa de filtração, que vai de 1 a 7,5 metros cúbicos por metro quadrado por dia aproximadamente. Em razão dessa taxa de filtração tão baixa, caso a minha demanda por água seja muito grande, esses filtros têm uma área superficial muito grande, ocupando muito espaço. Como consequência, a água também passa pelos poros muito lentamente. Ou seja, o processo completo de filtração pode demorar até 2 horas para acontecer. Os filtros lentos também são indicados para água que tem uma turbidez máxima em torno de 40 unidades de turbidez e uma cor aparente em torno de 50 unidades Rasen aproximadamente. Acima disso, a eficiência dele já não é tão boa assim. Entretanto, os filtros lentos não são feitos só por desvantagens, eles têm muitas vantagens, como por exemplo, a simplicidade operacional. Então eles são muito bons para serem instalados em lugares onde a mão de obra é precária ou em lugares onde é mais difícil a manutenção desses sistemas. Eles também só precisam ser limpos geralmente entre 20 a 60 dias, enquanto os filtros rápidos precisam ser lavados praticamente todos os dias ou no máximo a cada 4 dias. Os filtros lentos também têm uma excelente eficiência na remoção de micro-organismos, principalmente algas e bactérias. A limpeza dos filtros lentos acontece de uma maneira muito mais demorada do que a limpeza dos filtros rápidos, porque eu preciso fazer uma raspagem do meio filtrante, principalmente da camada superficial, o peneiramento, espero a secagem e coloco de volta dentro do filtro lento. Então, embora essa limpeza aconteça num prazo maior, entre 20 e 60 dias, o processo é muito mais demorado do que num filtro rápido. Já os filtros rápidos são aqueles onde eu aplico uma altíssima taxa de filtração, que pode ir de 120 a 450 metros cúbicos por metro quadrado por dia. Alguns autores citam o uso de até 600 metros cúbicos por metro quadrado por dia, o que dá uma vazão de água muito grande para poder atender demandas que também são muito grandes. Então eles são muito eficientes e muito rápidos na filtração. A penetração do material suspensão nos filtros rápidos ela é muito mais profunda. Então até nas camadas mais baixas possíveis do filtro eu vou ter a retenção desse material particulado, diferente dos filtros lentos, onde a retenção das impurezas acontece principalmente na camada superficial. Os filtros rápidos, na maioria das vezes, eles precisam de um pré-tratamento, ou seja, da coagulação, floculação e decantação, para que ele tenha uma eficiência excelente, diferente dos filtros lentos, que muitas vezes correspondem ao único mecanismo de tratamento que a água pode ter, dependendo da qualidade da água também. A limpeza dos filtros rápidos acontece em intervalos que vão de algumas horas até no máximo 4 dias, dependendo da quantidade de água que ele filtra. Então ele precisa de um processo de lavagem, de um processo de limpeza com muito mais frequência do que os filtros lentos. E aí está uma grande desvantagem dos filtros rápidos. Eles consomem entre 1 a 6% de toda a água processada na ETA para fazer a retrolavagem, o que é uma quantidade de água razoavelmente grande, dependendo da ETA. Já os filtros lentos consomem cerca de 0,5 a 1% de toda a água processada, o que é um valor muito pequeno se comparado com os filtros rápidos. É aí que nós começamos a analisar o custo-benefício de cada um dos sistemas. Agora, o processo de limpeza dos filtros rápidos é incomparavelmente melhor. Ele acontece pela chamada retrolavagem. Os outros filtros continuam operando e toda a água filtrada vai para uma calha central. Eu inverto a posição dos registros do filtro que eu quero lavar. Então, em vez da água entrar, ela vai deixar a água sair. E essa água que vem dos outros filtros por essa calha central empurra o meio filtrante para cima. Então, ele começa a se fluidizar.
Como eu disse, né, a areia se mistura com o pedregulho, com o carvão, começa a virar um liquidificador aquilo lá. As partículas de sujeira que estavam aderidas na superfície da camada filtrante, dos elementos filtrantes, elas se soltam pelo atrito e vão embora junto com a água que é retirada pela superfície do filtro. Ou seja, em vez da água fazer o sentido descendente, ela faz o sentido ascendente, levando embora todas as sujidades. E esse processo todo de inversão de válvulas, fluxo contra corrente, misturar, desligar e cada um voltar para o seu devido lugar, costuma demorar no máximo 15 minutos, o que é um tempo muito pequeno se comparado com o tempo que ele passa filtrando água. Em alguns casos também, eu posso ter aspersores na superfície desse meu filtro, que vai fazer a limpeza superficial antes da retrolavagem. Então eu ligo esses aspersores de água, eles dão uma varrida na sujeira que fica na superfície do meio filtrante, e depois que isso estiver razoavelmente limpo, que eu inicio a retrolavagem, que vai tirar a sujeira mais grossa e mais profunda dos filtros. Apesar desse processo de retrolavagem ser muito rápida, me prometa, senhor técnico em meio ambiente, que você vai sempre acompanhar isso de perto e que o processo de inversão de fluxo vai ser gradual e controlado. Por quê? Se você fizer uma inversão de fluxo muito rápida, a força da água em contracorrente, ela vai soltar o fundo do meu sistema de filtração. Então, como consequência, todo o elemento filtrante, quando desligar o sistema, vai cair, vai tampar, vai para dentro da minha caixa de contato, vai acontecer uma desgraceira, né? Então acompanhe de perto. E não só isso, se a velocidade da água em contracorrente for muito rápida, ela leva embora o elemento filtrante. Ou seja, o meu filtro começa a ficar esvaziado porque o elemento filtrante é levado embora junto com a sujeira. Então lembre-se, o processo de retrolavagem tem que ser gradual e acompanhado de perto pelo técnico. Bom, mas os filtros também podem apresentar problemas, e geralmente esses problemas não são relacionados diretamente ao desempenho deles. Muitas vezes esses problemas são causados nas etapas anteriores e o reflexo deles acontece no filtro, como por exemplo, uma má coagulação, uma má decantação, a má floculação, o excesso de produtos químicos para coagulação. Caso as etapas anteriores não sejam desenvolvidas satisfatoriamente, esses flocos podem acabar entrando no filtro, o que diminui muito o desempenho dele e faz com que ele tenha que ser lavado o tempo inteiro. Outro problema que pode acontecer é a formação de colônias de micro-organismos que encontram nos poros do material filtrante uma casinha, um meio adequado para se desenvolver. E aí, como consequência, isso pode acabar causando cor, gosto, odor e outras coisas que não são interessantes na água filtrada. Portanto, às vezes é necessária uma limpeza mais profunda do meu filtro, ou seja, uma lavagem com hipoclorito de sódio, por exemplo, ou até mesmo a troca inteira do elemento filtrante. Você tira todas aquelas camadas, raspa as paredes, lava com um jato de água, depois você coloca um material novo novamente lá. Mas isso não é tão comum assim.
Beleza? Então, ficou alguma dúvida? Eu espero que, apesar do cachorro latindo, da criança chorando, do vizinho gritando, eu tenha conseguido passar para você o que é a filtração, porque ela é importante no sistema de tratamento de água, ok? Se ficou alguma dúvida, se você acha que o cachorro latiu muito, que a criança chorou demais e que eu preciso refazer essa aula, deixa aqui nos comentários, dá um aviso para mim, que eu tento ver se de fato isso tem que acontecer, tá bom? Então por hoje é só, um abraço, um beijo, um queijo e até a nossa próxima aula.